E aí, quando que começa a você entender que você... Entender sempre, mas assim, quando que você começa a ter vontade e sonhar de verdade ali a ir para a seleção principal? Eu sempre fui um cara e até hoje sou, e eu me orgulho disso, de saber, entender e me colocar no meu ponto, no meu caminho. Saber aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. O sonho sempre existiu. O sonho, desde que eu saí da seleção de 90 e... Essa foi 91, Mundial de 91. Esse sonho de 91 até 94, que foi a próxima Copa foi em 94. Então, assim, esse sonho, eu era um menino no Flamengo. Eu tinha 20 anos. Então, eu estava naquela fase. Eu tive um ano fenomenal no Flamengo de 91. Tive um ano fenomenal, a não ser o final, que eu me machuquei o joelho, né, no Flamengo de 92, tanto que a gente é campeão no Flamengo de 92 brasileiro. Só que os jogos finais, os 4 jogos finais, eu não joguei porque eu tive uma contusão no joelho. Então, até 92, eu estive no topo. Só que eu era um menino. Então, quando eu analisava e via quem estava na minha frente, então era um sonho naquele momento distante. Entendi. Mas sempre foi um sonho. Claro. Mas eu me botava e falava assim, não, agora não, os caras estão muito melhor do que eu, estão bem melhores que eu, tem jogadores com mais capacidade do que eu nesse momento. Esse sonho vai ser... Então em 94 você acabou nem criando uma expectativa de convocação. Nenhuma, até porque em 94 eu tava com o joelho machucado. Sim, durante... Mesmo se eu estivesse jogando, eu acho que no momento não seria. Mas eu tava com... Eu tinha... Por isso que eu digo pra você. Sim. Eu vou chegar lá onde você quer. A única Copa do Mundo que eu tinha a real chance de jogar foi a Copa de 98. Sim. Foi essa Copa. A de 94 eu estava machucado e mesmo se eu não estivesse machucado, eu não estava rendendo tanto como os outros jogadores que existiam na época da Copa. Vamos concordar aqui, a concorrência... Não precisa nem dizer pra você, né? Então, assim, pô, o mais novo que foi era um fenômeno. Só pra parar, só pra você ter noção. Então, assim, esse sonho era um sonho lá pra distante, que eu tava deixando ele pra frente. Aí sim, quando eu passo 94, quando eu saio do Flamengo, aí o meu salto já foi gigantesco. Aí sim eu começo, depois da Copa de 94, o futebol brasileiro cresceu muito, evoluiu muito depois dessa Copa, dessa conquista, né, até financeiramente, né, melhorou bastante. E aí sim a minha trajetória de 95 até 98, que é esse processo, esse contexto todo do Mundial de 98, aí quando eu não era convocado, eu me sentia renegado. Entendi. Entendeu? Aí você sim. achou que ali você merecia ali eu uma merecia. chance. Ali, e todo esse processo, né, de 95 até 98, todas as convocações onde eu não estava, eu me sentia preterido injustamente. Entendi. Todas você assistia olhando, achando que eu poderia estar ali. Né? Até no começo de 95, até junho ali, até nem tanto. Mas ficava ainda na dúvida. Porque eu já tinha sido campeão da Libertadores com o Grêmio. Sim. Entendeu? Hoje em dia o jogador é convocado, depois de 3 jogos bons, 4 jogos, ele não precisa nem de ganhar nada. Sim. Mas ele fez 4, 5 jogos bem... E as pessoas já falam, merece seleção. Na minha época... Você ganhou a Libertadores sendo destaque do time. Já tinha ganhado o Campeonato Gaúcho e chegado à final da Copa do Brasil. Então eu cheguei em 2 finais de Copa do Brasil e Libertadores juntos, até agosto, que a gente disputava até agosto. Sim. Então até ali eu já começava o meu sonho. Depois de 95 para frente, ali toda a convocação que eu não estava, eu me sentia mal, preterido. E aí rolava alguma comunicação com você? Alguém falava alguma coisa? Nada. Nada. Os dirigentes do Grêmio sempre falavam, eles mandavam mensagem aqui, tipo, o Paulo Nunes está sendo... Tamo olhando, tamo de olho. Mas sempre assim, tamo de olho. Aí deu 95 todo, não fui convocado. E naquela expectativa, né? E tinha uma oportunidade de eu sair do país, eu falei, não, eu tenho que estar aqui, porque aqui eu vou ser lembrado. Se eu for para um time menor expressão, aí sim que eu não vou ser realmente lembrado. Aí eu fiquei em 96. 96 comecei tudo de novo. Chegando, campeão da Recopa, campeão gaúcho, chegamos à semifinal da Copa do Brasil, chegamos à semifinal da Libertadores de novo. Né? Então, assim, eu já tava arrebentando. Aí o Jardel tinha saído, eu era o cara gol no Grêmio. Então, aí é que eu tive mais condição de ir. Você já era o grande destaque de um time que se destacava demais no contexto do Brasil. Naquele time, naquela época, era o Grêmio. Né? De 95 a 97, o Grêmio comandou. O Grêmio ganhou tudo, né? Naquela época.
E aí sim eu comecei a cobrar. Aí eu falava, fazia gols e falava, Zagallo, olha aqui. Aí eu comecei. Mas você chegava a falar em entrevista? Falava, Zagallo. Teve um jogo contra o Flamengo que eu fiz 3. Falei, isso é pro Zagallo lembrar um pouquinho que tem jogador aqui no Sul também. Então, assim, o Zagallo levava isso depois, ele falou, não, tava observando você. Mas você tem que fazer uma cobrança, porque, queira ou não queira, você não estando no eixo Rio-São Paulo, é mais problemático você convocar. Esse é um fator... a gente recebeu o Bebeto aqui, o Bebeto falou um pouco sobre isso também, que era muito difícil um cara do Nordeste ser convocado. Muito difícil. Então, assim, você tinha que estar colocando a sua cara lá, a tapa, não só dentro de campo, mas fora. E eu era bom nisso. Se uma coisa que eu era bom era no marketing. Eu jogava dentro de campo e eu era bom fora. Mas falar jogando, é isso. Tá valendo. Você só podia fazer isso. Você falar e não tá jogando, os caras falam assim, de tirar como otário. Exato. Então, assim, esse período, né, desse processo, né, desse ciclo, esse ciclo eu tinha certeza que eu ia estar. E quando eu sou convocado em 97, e eu tive aí eu te falei de todos isso, e depois fui campeão brasileiro em 96. Sim. Artilheiro do campeonato, né, da competição. E nada de convocação. Realmente. Você tem noção como é que era Imagina complicado. Um artilheiro agora sendo convocado. Não, você tem noção. Isso, depois de 2 anos ele ter sido campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Aí começa o ano de 97 de novo, destruindo, arrebentando. Aí já campeão, não dava mais. Aí o Zagallo falou, não, realmente tem que convocar esse garoto. E aí ele me convoca, aí é o que eu gosto, né? Ele me convoca meu primeiro amistoso em Goiânia. Serra Dourada. Serra Dourada. Então, assim, você já imagina o orgulho que eu tive esse dia. Eu tava viajando para BH, ia ter um jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Eu recebi a notícia no aeroporto que eu tinha sido convocado. Porque, assim, eu tinha esquecido, né, que a convocação ia ser à tarde, só que a gente tava naquela questão treina e depois viaja, e eu esqueci. O presidente do Grêmio vem do meu lado, assim, Cacalo, e o falecido Cacalo faleceu agora esses dias, entendeu? Que Deus o tenha. Sim. Maior gremista que eu vi na história do Grêmio. E ele vem pro meu lado assim, fazendo assim, né? Balançando a cabeça. Eu não tava entendendo, né? Aí ele falou assim, tá sabendo a notícia? Eu falei assim, não. Eu falei, cara, você tá sabendo que tava tendo a convocação? Eu falei, é mesmo, tava tendo convocação. Ele falou assim, não foi. Aí eu falei, não. Ele falou assim, parabéns, você tá lá na seleção. Pô, muito maneiro. Porra, cara, desculpa, quase que eu saio um palavrão mas pode aqui. Falar, não tem problema não. Aí ele me abraçou, eu chorei pra caramba. E aí ele falou assim, sabe aonde que vai ser o primeiro amistoso? Porque a gente teve a convocação de praticamente você ficar 2 meses e tanto. Porque tem os amistosos. Ainda, né? Aí que eu pensei, aí eu tenho mais possibilidade de mostrar o meu trabalho. Ia ter a convocação para esses amistosos contra a Polônia no Serra Dourada. Depois, mais 2 amistosos nos Estados Unidos, né, em Miami e em Los Angeles. Depois, o torneio da França, que era as Copas das Confederações, né, que se tornou. E depois de lá, a gente ia direto para a Copa América. Então, a gente ficou 2 meses na seleção. Mas o primeiro amistoso, Rodrigo, foi no Serra Dourada. Família toda estava lá. Toda. Claro. Que é isso? 3 ônibus saiu de Ponta Helena para ir para lá. Então, assim, foi um sonho, né? Quando eu entrei no Serra Dourada, eu comecei até a ter um pouco de chorar escondido, porque vendo aquele Serra Dourada onde eu pisei pela primeira vez há 6 anos atrás, um menino que nunca imaginou que estaria ali depois vestindo a camisa da seleção. Então, né, esse processo todo desse ciclo foi aí sim que eu falo para você, foi a Copa de 98. Quando, em 97, que eu tô lá no torneio da França ainda, antes da Copa América, o Zagallo chega para mim, eu tava na transação envolvendo o Benfica. O Zagallo chega para mim e fala assim, Paulo Nunes, tô sabendo que você tá envolvido nessa transação aí, até o pessoal do Grêmio pediu para você conversar com os empresários, não vai para o Benfica. Não vai. Esse grupo aqui da Copa América, 90% ele vai estar na Copa do Mundo. É esse grupo que eu quero. É esse grupo que vai trabalhar comigo. Só se acontecer alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, é esse grupo. Esse grupo é maravilhoso. Esse grupo é... E a gente nem tinha ganhado a Copa América. Esse grupo que eu quero, papapá, não vai, porque lá você vai sumir. Aí eu tentei de tudo. Eu falei assim, professor, eu não tenho condição, não sou eu que mando no meu passe. No meu passe era uma pizza, né? Um pedaço de um espanhol, um pedaço de um não sei o quê. Então, eu não tinha esse poder. Tanto poder. Poder de falar, não quero ir, não vou. Aí os caras não iam ter condição de me pagar. E aí eu fui, cara. Fui pro Benfica. Mas foi meio a contragosto? Muito a contragosto. Quando eu fui pro Benfica, aí chego no Benfica, o Benfica que me contrata 1 mês depois e meio não tem condições de me pagar.
Putz. Porque era a maior contratação da época, só que o presidente foi deposto. Olha, o presidente Deu azar. não foram aceitas as contas, o presidente foi deposto, o presidente teve impeachment, entrou outro presidente e falou assim, cara, a gente te quer demais, só que o que o presidente fez é uma loucura. Se você diminuir pela metade, a gente quer você demais aqui, você tem contrato de 5 anos. Só que a gente não tem condições. Eu falei, ué, mas e aí, eu tenho um contrato. Ele falou assim, não, a gente tem 4 clubes te querendo de novo. Aí o que me bateu? Aí tinha o La Coruña, da Espanha. Que o Bebeto tava lá na época? Não, era o Luizão. Luizão de Jalminha. Luizão de Jalminha. O Bebeto já tinha saído. Tinha o Valência, da Espanha também. Aí tinha... O Flamengo teve a possibilidade de eu voltar também, mas era pequena. Aí tinha a Parmalat. Só que a Parmalat queria me levar pro Parma. Tanto que eu fiquei 2 meses no Parma treinando. Não sabia disso. Eu me recuperando de uma artroscopia que eu tinha feito no joelho. Aí eu me recuperei e tava no Parma. Só que aí o presidente, o Felipão, tava no Palmeiras, me ligou. Já te conheci. Já me conhece, porra, doido pra me levar pra lá. Aí ele me meteu essa. Ele falou assim, cara, você tá voltando pra cá começo de janeiro de 98. A Copa do Mundo aí, julho de 98. Olha a possibilidade que você tem de ir bem aqui e o Zagallo lembra de você de novo. Porque eu já conversei com o Zagallo, falei que eu quero armar um time aqui pra ganhar, porque o sonho do Palmeiras era ganhar a Copa do Brasil pra chegar a Libertadores de 99, ou o Brasileiro de 98. Mas a gente vai ganhar, se você vier pra cá, a gente vai ganhar a Copa do Brasil de 98. Não deu outra, cara. O Felipão entendia pouco de bola também, né? Você tem noção, né? Como é que o Felipão era. Ele falou assim, chegamos aí, ganhei a Copa do Brasil, ganhei a Mercosul, que era sul-americana, e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, a Sul-Americana e depois a Libertadores em 99. Mas em 98. Então, num pouco espaço, eu falei assim, o Zagallo já falou, estamos de olho nele de novo. Só que aí você falou de um que veio aqui, aí eles levaram o Bebeto. Entendeu? Porque o Bebeto estava aqui há mais tempo, em 98. Mesmo o Bebeto não estava tão bem. O Bebeto estava no Botafogo. Ele foi contestado para essa Copa. Ele não estava tão bem. O Rivaldo não estava nessa Copa, porque o Rivaldo nem estava na Copa América. Sim. Pra você ver que você estava falando de nomes. É verdade. Cara, era absurdo. Tinha França, tinha Dodô. Esses caras nem iam lembrar. Donizete, Túlio. Esses caras tudo, né? Evaí. Tinha Euler, Viola. Então, assim, Miller. Esses caras todos de fora, cara. Você fica pensando assim. E aí eu vacilei. Então, assim, eu vejo muitos jogadores por aí, só para responder o que você me perguntou, que eu fui injustiçado em 2002, que eu poderia ter em 4 Copas. Aí quando eu tô sentado com ele, eu falo assim, você tiraria quem lá pra você ir? Você tem que pensar nisso. Tudo bem, é bonito você se auto... Sim, perfeito. Né, gostar. Mas você tem que ver quem tá lá, cara. Então, assim, a única Copa que eu poderia estar foi de 98. Infelizmente, por uma escolha minha, ou não escolha minha, mas por uma situação ali que aconteceu. Eu não fui pra Copa.